Estou aqui novamente. Para quem não me viu anteriormente, eu sou a Silvia, sou gerente de marketing aqui do aplicativo.net. E eu vou estar falando agora com a Thaís, pessoal. A Thaís do Memed. Ela vai estar falando sobre os benefícios de ter o Memed, principalmente na odontologia, né? Que é uma novidade. Então, se você está aí com a gente, fique aí, que ela vai trazer questões muito importantes, principalmente para os dentistas, né? Que é mais novidade neste momento. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia, muito feliz de estar aí com vocês. Thaís, então vamos lá, né? Essa novidade aí, deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Aqui, perfeito. Essa novidade do Memed na odontologia, né? Porque conta um pouquinho, para quem está chegando agora, o que é Memed, fazer uma pequena introdução, né? Porque a nossa audiência é muito rotativa. Então, o que é o Memed? Para que serve? Quais são os benefícios, né? E quanto tempo já existe isso, né, na área médica, né? E agora essa novidade aí no campo da odontologia. Legal. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Acho que agradecer aí todo mundo que está junto com a gente. Só para me apresentar, eu sou a Thaís, sou do time de parcerias aqui da Memed, tá? A gente é parceiro, então parcerias a gente constrói a quatro mãos, né? Sempre se ajudando. E acho que o objetivo da Memed em si é favorecer todo o ecossistema de saúde. Então, por isso que a gente está junto, né? Com controle odonto, controle médico. E aí, só para explicar para vocês, a Memed ela é uma plataforma de prescrição digital, tá? A gente tem mais de 10 anos. Hoje a Memed ela é a nível de território nacional, tá? A gente está em todos os locais do país. A gente é uma plataforma exclusiva brasileira porque a gente trabalha na regulação nacional. E a Memed em si, ela hoje tem mais de 210 mil profissionais de saúde, tá, cadastrados na sua plataforma, e a gente está conectados a grandes players, a grandes parceiros, né, desde operadoras, hospitais, outras instituições de saúde, como plataformas de software, né, para ajudar o médico, né, nasceu de uma necessidade médica, mas agora mais recentemente também a gente está abrindo para odontologia, tá? Então, o que é legal comentar? Inicialmente, a gente tem a plataforma, né? A gente nasceu com o core super médico. Então, o que é o grande forte da Memed? A gente oferece uma plataforma para o médico e agora para o dentista, uma plataforma totalmente completa com catálogo de mais de 60 mil itens prescritíveis, tá? Mas, além disso, a gente expande isso para o paciente. Por quê? Porque a gente tem uma plataforma médica, mas o paciente, né, lá do outro lado, ele recebe a receita, a prescrição digital, e o nosso grande objetivo é favorecer a adesão ao tratamento. Então, apoiar, seja vocês como software, os dentistas e os médicos, né, como profissionais da saúde, para que o paciente se engaje no tratamento, né? E aí a gente favorece uma saúde cada vez mais eficiente, mais humana, tá? Esse é um dos objetivos da Memed. Ah, legal, legal, muito interessante mesmo. E, bom, você falou sobre, por exemplo, essa questão da prescrição, né? Tem mais de 60 mil, né, itens cadastrados, mas isso é seguro? Como é que é a segurança em relação à Memed? Boa, acho que super válido comentar. Então, assim, gente, nós temos a Memed, né, nós temos dentro desse hall aí de mais de 10 anos, a gente tem um catálogo, né, que a gente tem um catálogo que é mantido e atualizado por um time que a gente chama de inteligências clínicas. Então, esse catálogo que tem mais de 60 mil itens prescritíveis, que tem alertas de interação medicamentosa, né, outras inteligências, bulário, para ajudar os profissionais de saúde na tomada de decisão clínica. Isso é formado por um time de inteligências clínicas, e esse time de inteligências clínicas, eles diariamente, com uma curadoria própria, eles atualizam esse catálogo, tá? Então, pro médico, pro dentista, ele vai ter informações de lançamentos da indústria, de apresentações, de princípios ativos, né? Totalmente ali disponível para eles. Esse time de inteligências clínicas, ele é formado por médicos, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, então é um time bem multiprofissional mesmo para apoiar, tá? E quando a gente fala de segurança na prescrição digital,
Isso é um ponto importante, né? Porque quando a gente fala de uma receita, às vezes manual, que a gente faz na mão e entrega para o paciente, não tem toda a segurança de uma receita digital. Por quê? Porque a receita digital o médico assina digitalmente. Então tem uma validade jurídica do documento, né? Quando a gente envia digitalmente a receita para o paciente, a gente acaba trabalhando com um pouquinho mais de economia de papel. Além disso, aumenta a sustentabilidade e evita também o retrabalho. Muitas vezes o paciente perde a via da receita e entra em contato com o profissional de saúde, né, para solicitar a segunda via, né, e com a opção digital, né, o paciente está sempre com a receita na mão, né, então acho que tem uma segurança que a receita só vai ser dispensada uma vez, né, tem a praticidade do paciente de estar com a receita na mão, né, e eu acho que, assim, apoia muito a produtividade, porque o profissional de saúde, sendo ele médico, ou seja ele um dentista, né, ele vai conseguir gerar uma prescrição segura, ou seja, com um catálogo totalmente curado, com a assinatura digital dele, que essa assinatura ela é intransferível e ela tem total validade jurídica, né, e o paciente vai receber lá na ponta para ele poder fazer a adesão do tratamento, fazer a dispensação do medicamento de forma segura também. Então, acho que de ponta a ponta, Silvia, a Memed consegue oferecer essa segurança, né, e outra, né, hoje a gente tem vamos dizer assim, a chancela é que mais de 210 mil profissionais de saúde usam a Memed, né? Então a gente está falando que é uma gama muito grande de profissionais que já usa e, para vocês terem uma ideia, hoje a gente gera mais de 4 milhões de receitas no mês, tá? 4 milhões de receitas por mês a gente gera, e, ou seja, os profissionais de saúde geram através da nossa plataforma, através de parceiros como vocês, e além disso, a gente aí alcança mais de 2,2 milhões de pacientes por mês, tá? Que consomem, né, dentro aí do nosso processo, da etapa aí, da jornada digital do paciente também, né? Então, esse acho que é o importante, assim, a gente acaba contemplando todo esse ecossistema. Interessante. Essa questão aí da segurança, porque quando se fala em digital, né, as pessoas ainda, né, tem alguns profissionais e até mesmo pacientes que ainda fica ali com a pulga atrás da orelha ou, né, será que realmente dá para confiar? Uma outra questão que me veio aqui, que eu acho que seria interessante a gente falar, né, quando a gente fala de dados no digital, não tem como a gente não falar de LGPD, né? Então, assim, a Memed, ela tá dentro, né, dessa normalidade. Sim, com certeza. Acho que vale super mencionar, assim, todos os nossos termos de privacidade de dados, de informação, a gente tem aceitos do paciente, né? A gente tem tanta parceria, né, diretamente com vocês, do aceite do médico. Então, a gente tem uma plataforma que contempla toda a parte digital, né, de segurança para o profissional de saúde e para o paciente também. Porque o paciente, quando ele recebe uma receita da Memed, ele precisa consentir, ou seja, eu aceito, ou ele pode não aceitar também, isso é uma decisão. E lembrando, né, quando a gente fala de dados, né, e dados sensíveis, a qualquer momento você pode revogar. Por exemplo, eu aceitei aqui uma receita, mas eu quero, não quero mais, eu quero revogar isso, a gente tranquilamente tem todo acesso. A Memed tem canais de atendimento direto, tanto com o médico como com o paciente também, e com as farmácias, então a gente tem tudo centralizado para poder apoiar, né, então eu acho que isso faz total sentido, tá? E eu acho que é legal também, Silvia, a hora que você me permitir, eu queria mostrar um pouquinho da plataforma para os profissionais de saúde, para a gente poder ver, assim, como realmente o profissional pode se beneficiar, e a gente vê até o momento que o paciente recebe a receita, sabe? Com certeza, vamos lá? Porque eu acho que isso é de extremamente importância, né, para o pessoal que está interessado. Boa, você pode falar. Entrar dentro, né, ali como é que funciona, porque o pessoal gosta bastante de ver como funciona, né? Então, assim, gente, acho que, e aqui é um ponto super importante que eu acho vale muito reforçar, tá? A Memed, a gente tem uma plataforma que a gente tem disponível para que o médico, por enquanto só o médico, tá? Que ele possa se cadastrar gratuitamente e possa realizar sua prescrição, que a gente chama no memed.com.br, que é o standalone, que qualquer médico, tá, do país pode fazer seu cadastro com o CRM ativo, ele vai aparecer a opção. Só que vocês, via aplicativo NET, via controle médico e controle odonto, vocês vão ter a integração da Memed dentro do sistema de vocês de gestão, tá? Então, o que é legal aqui? Vocês podem fazer toda a prescrição dentro, sem precisar sair do controle odonto ou do controle médico. E o que é interessante? O controle
a parte de odontologia já está disponível para B2B. Então, por isso que a odontologia já tem esse recurso no B2B. No memed.com.br, ainda a gente não tem dentistas, mas daqui as próximas semanas a gente já vai liberar. Mas só para vocês saberem, hoje está bem exclusivo para que vocês consigam utilizar a Memed para odontologia, tem que ser dentro da integração do controle odonto, por enquanto, tá? E isso que é muito importante, assim, vocês já têm uma ferramenta de prontuário eletrônico. Então, a ideia é que vocês centralizem todas as informações dentro da plataforma de vocês, por questões de histórico, como até a Silvia comentou, por questões de segurança, que fica tudo centralizado, e vocês também têm uma gestão toda consolidada, tá? Acho que esse é um ponto, né, Silvia, que acho que vale super reforçar, tá? Com certeza, porque não fica esse entra e sai da plataforma, se você consegue, né? E essa questão do histórico e segurança é muito importante, porque você não precisa, se você precisar consultar, você não precisa sair da plataforma, você faz tudo dentro do controle odonto e do controle médico. Perfeito. E aí, o que é legal também mencionar, né? Assim, pessoal, a gente tem, como eu falei, o catálogo. Então, a partir do momento que você vem aqui buscar o item, o que é interessante mostrar para vocês, tá? A gente tem um catálogo, como eu falei. Esse catálogo, ele é dividido com medicamentos com apresentação da indústria, tá? Com medicamentos com princípio ativo, que são genéricos, divididos entre exames e outros medicamentos que a gente chama de nutrição e mais, e ainda é possível cadastrar fórmulas manipuladas. Então, esse catálogo, ele está dividido, né? Então, por exemplo, eu tenho uma amoxicilina aqui, eu tenho várias apresentações da indústria, com aqui a apresentação, né, dos fabricantes, e além disso, se vocês observarem, para alguns medicamentos, a gente tem até preço revista, que é o mais perto do que é praticado, né? O que a própria indústria recomenda a prática na farmácia. Então, aqui é interessante porque, além de eu ter o princípio ativo, eu tenho a apresentação da indústria e eu tenho mais ou menos o valor aproximado que o paciente iria comprar, né? Aderir ao medicamento. E aqui é interessante porque o profissional de saúde, seja o médico ou o dentista, ele vai poder avaliar, será que esse medicamento o paciente vai fazer adesão? Às vezes eu estou gerando uma receita que tem um ticket muito alto, né? Então, essa é uma avaliação que o próprio profissional de saúde faz, e isso aparece pro profissional de saúde em si, tá? Então, acho que aqui vale mencionar. Por exemplo, se eu quiser pegar uma amoxicilina aqui da Neoquímica, eu quero pegar com 15 cápsulas, tá? Aí eu vou prescrever esse medicamento. O que é interessante? A Memed, e aqui eu acho que vale mencionar para vocês, a Memed sugere posologias, ela traz posologias de acordo com a indicação da bula e a gente memoriza também as posologias que vocês incluírem. Então, se eu vir aqui, eu posso livremente colocar minha posologia, digitar aqui, por exemplo, mas eu posso vir aqui e buscar minha posologia. Então, se eu quiser tomar uma cápsula a cada 6 horas, eu posso, e ainda eu posso colocar outra informação, tá? Vou colocar aqui, ingerir pela manhã, por exemplo, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês que vocês conseguem, dentro da posologia, colocar várias opções, né? Colocar que é via oral, como vocês preferirem, tá? E o que é válido mencionar? A Memed, quando você busca o medicamento, ela identifica que esse medicamento, por exemplo, o tipo de receituário dele. Nesse caso, ele é um receituário especial, 2 vias, porque ele é um antibiótico. Então, a Memed já vai emitir a receita digital ou impressa já com as 2 vias, tá? E o que é válido mencionar para vocês também? Quando eu clico em cima da medicação, a gente consegue ver um bulário, pessoal. A gente chama de Memed síntese, ou seja, eu consigo já ver até indicações para esse medicamento, a dosagem indicada para adultos, tá? Se vocês visualizarem aqui, também tem para crianças e até para idosos a gente tem, tá? Reações adversas, contraindicações para grávidas, para quem tá para lactantes e assim por diante. Então, a gente tem tudo isso disponível para o profissional de saúde, ou seja, eu não preciso sair da onde eu estou para poder fazer pesquisas, buscar informações, tá? Da bula do medicamento, tá? Esse é o ponto importante. Qualquer coisa, se você tiver uma pergunta, pode me interrompendo, tá? Não, pode seguir que tá fantástico. Tá, eu tô aprendendo aqui com o pessoal e tô achando realmente prático, eficiente, moderno. E tô vendo aí uma economia de tempo gigante. E ainda vou comentar uma dica para vocês. Ó, eu vou citar um exemplo agora de interação medicamentosa. Por exemplo, eu vou prescrever uma nimesulida, tá? E aí, junto com ela, eu vou incluir uma fenitoína. Nesse caso, eu já vou brincar que os meus repertórios são mais limitados, mas nesse caso eu sei que quando eu prescrevo esses 2 medicamentos juntos, eles acabam me dando uma interação medicamentosa.
Esse aqui é um dado importante, por quê? A MEMED traz 3 níveis de interação medicamentosa, leve, moderada e grave. E só na grave a gente pede uma ação do profissional de saúde no sentido de que ele vai ignorar o lembrete ou ele vai remover um dos medicamentos. Por que ignorar? Porque sempre a tomada de decisão é do dentista, é do médico, tá? A gente informa pro profissional de saúde o que acontece prescrevendo essas 2 drogas juntas, tá? Baseado numa referência. Então, a gente sempre mostra a referência que foi retirada essa informação, e aí o médico decide se ele quiser ignorar ou ele vai remover um dos itens, tá? Acho que isso aqui é válido mencionar para vocês. Lembrando aquilo que eu comentei, né? Clicando no medicamento, eu consigo ter todo síntese, né? Ou seja, a gente tem estruturado, sintetizado informações do medicamento, tá? Não, e é muito interessante essa parte aí, desculpa, Thaís. Pode falar, Silvia. Porque na correria, né, o médico, isso é até para segurança, né, do profissional. Ou médico ou dentista, né, na correria, às vezes ele não se atenta, né, nessa junção de 2 medicamentos, né, e que pode dar ruim no final. Então, esse alerta da MEMED, ele é muito interessante, porque ele fala, olha, tá acontecendo isso, você decide, mas está acontecendo isso. Então, eu acho muito válida. Boa, boa. E o que é legal aqui, ó, se vocês observarem, o João Silva, ele tem 6 alergias a medicamentos, tá? Então, por exemplo, aqui eu sei, ó, as alergias que ele tem. Então, exemplo, ó, o João tem alergia de pirona. Então, por exemplo, se eu fosse prescrever um princípio ativo de pirona, se não escrever certo, não aparece o medicamento. Então, ó, e aqui que é interessante, ó, lembrando, né, a gente tem um catálogo com a apresentação da indústria e a gente tem o princípio ativo. Então, se o profissional de saúde não, por algum motivo, ele não quer prescrever com a apresentação da indústria, com o fabricante, pode vir aqui no princípio ativo e selecionar o princípio ativo, tá? A diferença é que eu vou precisar colocar a quantidade. Então, se eu quiser colocar uma dipirona aqui, eu preciso colocar, se eu quero, por exemplo, 15 comprimidos. Então, tem essa diferença que eu preciso colocar a quantidade diferente da apresentação da indústria que ela já me traz, né? E aqui ela trouxe um porém, né? Quando eu coloquei aqui a dipirona, ela apareceu um alerta de alergia. Ó, o João Silva possui alergia de dipirona. Novamente, né? A gente indica isso para o médico e o médico, ele toma a decisão mais acertada. Ou seja, ele ignora o lembrete porque ele sabe e vai prescrever mesmo assim, ou ele remove a dipirona. Tá? Isso é fantástico, né? Porque isso é segurança pura, né, Silvia? É segurança pura dos 2 lados, né? Porque o médico ou o dentista, ele também tem a segurança, né, de não ter um problema lá no futuro, né? Porque pode dar ruim mesmo, sendo principalmente em casos de alergia. E do paciente também, né, que vai tomar aquele medicamento sem nenhum problema. E uma outra questão que eu achei muito interessante é que tem profissionais que não gostam de receitar com a marca, né, com o fabricante. Então você só coloca o tipo de medicamento que é e a pessoa, né, o paciente, ele escolhe lá se ele quer genérico e qual a marca ele queira consumir. Eu achei isso fantástico. Isso, um exemplo aqui que você comentou, ó. Aqui eu selecionei uma amoxicilina com a apresentação da indústria e um com princípio ativo, né? Então, o profissional de saúde tem essa autonomia, né, dele poder prescrever da forma como ele achar mais adequado, né? E é que nem você falou, acho que tem segurança do lado do paciente e do lado médico, e aqui um ponto importante, né? A gente está sempre oferecendo, né, junto, em parceria com vocês, mais inteligência para o profissional de saúde lá na ponta, né? Então, acho que sempre apoiar a tomada de decisão clínica, vamos dizer assim, facilitar o processo para o profissional, isso é muito importante, né? E aí, aqui, eu acho que também vale mencionar para vocês uma coisa que eu comentei até de solicitação de exames, né? Então, se eu, por exemplo, por algum motivo eu quero solicitar um exame para o meu paciente, eu consigo. A gente tem uma lista de exames já com código TUS, que é o código que tem já, né, padronizado, né, TUS e SUS também para alguns. Então, a gente tem esse catálogo, tem mais de 2.500 exames, tá estruturado. E o que é interessante? Às vezes vocês podem me perguntar, puxa, Thaís, mas você está colocando medicamento e você está colocando exame junto. Não tem problema, a MEMED tem essa inteligência de separar as vias de acordo com o tipo de medicamento, né? Por exemplo, eu tenho um medicamento aqui que é um antibiótico e eu tenho um medicamento aqui que também é de receituário de controle especial. Mas eu poderia colocar aqui a nimesulida que a gente colocou antes,
E a nimesulida aqui, ela é um receituário simples, né? Não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque ele vai imprimir cada uma na sua via, tá? E além disso, me permite ainda, se eu quiser, eu posso colocar, quando a gente fala aqui na MeMed, até de itens, vamos lá, quando a gente fala para alguns profissionais, pediatras, alguns tipos de profissionais de saúde que usam, às vezes, medicamentos para nutrição, por exemplo, uma fórmula infantil para um pediatra, que é muito usado, uma meia compressora, outros itens, a gente tem até e medicamentos para tratamentos alternativos, com canabidiol, que a Anvisa libera, a MeMed coloca, né, ou seja, por isso que ele hoje é um dos catálogos mais completos, né, e mais curados que tem. Então, tá tudo isso disponível aqui na parte de nutrição e mais, tá? Então, acho que vale mencionar isso para vocês. E, além disso, o que eu preciso? Ah, Thaís, eu gostaria muito, no final da receita, colocar uma orientação para o meu paciente. Eu quero colocar aqui para ele ingerir, praticar atividades físicas, né, nos próximos dias, ou evitar, por exemplo, né, eu poderia até colocar assim, né, às vezes determinar procedimento que é realizado, né, que os dentistas realizam, às vezes precisa evitar algumas práticas, né, então, evitar atividades físicas, né, eu posso colocar qualquer questão aqui, e aí eu vou colocar isso em texto livre, posso deixar aqui. E uma coisa interessante, vocês como profissionais de saúde, vocês podem deixar esse modelo pronto para usar outras vezes. Então, isso vai ajudar muito na produtividade. Ou seja, eu consigo criar um modelo, vir aqui em protocolo, salvar isso como um modelo de receita para usar outras vezes. Talvez um pós-cirúrgico de determinada hipótese, ou algo que seja corriqueiro na rotina do consultório. Então, eu consigo criar modelos de receita e deixar pronto, padronizado, para facilitar nas emissões do dia a dia. Então, Silvia, isso agiliza muito no processo do atendimento. Evita eu ter que ficar, às vezes, buscando, né? Em poucos cliques eu consigo prescrever. Né? Por exemplo, pessoal, só para dar um exemplo, aqui eu vou remover tudo que eu fiz, mas eu vou pegar um protocolo que eu já criei aqui, tá? Eu vou pegar esse exemplo aqui, deixa eu ver. Não, vou colocar esse exemplo e vou colocar um outro aqui, dor crônica. Vou pegar aqui, ó, um exemplo, ó, tá vendo? Eu coloquei 2 protocolos junto. Eu dei 2 cliques para colocar todos esses itens aqui de medicamentos e exames. Né? Então, significa, e nada impede eu vir aqui incluir mais ou excluir algum desses, porque não faz sentido nesse momento, sabe? Então, assim, o protocolo ajuda muito no dia a dia. Vocês podem criar protocolos de prescrição de medicamentos, de exames, como também eu posso criar protocolos, por exemplo, de atestado. A gente até fez uma campanha aqui de vacina de gripe. Posso criar de atestado, posso criar dicas, dietas, várias orientações, então tudo isso vai estar disponível, tá? Então, acho que isso é um ponto bem importante. Tá? É muito importante, e essa questão de personalizar, que era uma das questões que eu ia trazer, você já respondeu, né? Então é possível, né, personalizar a prescrição, né, e deixar ela pronta aí caso precise para outros pacientes, né? E uma questão ali, na verdade, é até interessante de falar, mas aí não vai ter aquele problema da escrita de médico, né? Ou seja, agora o paciente ele consegue ver o que está escrito, né? Que é tão básico, porque sempre a gente fala, né? A letra de médico, né? Que se falava, né? Que não conseguia entender nada, o paciente ia lá e entregava para o farmacêutico e oxalá que ele pudesse entender a letra, né? Agora não, agora tá tudo muito bem escrito e muito bem visível, né? Fica claro, acho que tanto para o profissional de saúde que está gerando a receita, né, de forma, e aí a gente volta a falar de segurança, né, porque, e o paciente que está recebendo, né, e eu acho que volto a ressaltar um ponto, favorecer a adesão do tratamento, né, então acho que esse é um ponto importante, né. Então, pessoal, só para, né, mostrar aqui para vocês, né, então, a gente montou uma receita como um exemplo, né? A gente viu que a gente pode não só montar uma receita, mas eu poderia também gerar um atestado para o meu paciente, gerar uma orientação do tratamento que eu estou fazendo com o paciente, eu posso personalizar isso. E o que é mais interessante, né? Eu consigo assinar digitalmente. Então, a minha receita, aquilo que eu gero para o meu paciente tem validade jurídica. E aqui eu acho que vale ressaltar. A MeMed, ela não é uma autoridade certificadora, mas a MeMed está integrada nas principais autoridades certificadoras do país, né? Então, a MeMed, ela aceita todos os certificados digitais.
né? O médico tem, só que ele precisa, o médico ou o dentista, ele precisa ter um certificado A1. Ou A1 ou A3, mas tem que ser ECPF, ou seja, tem que ser na pessoa física do profissional de saúde, né? Seja ele dentista ou médico. Então, o que é importante? A gente, seja ele um certificado instalado ou em nuvem, ele precisa ser no ECPF e a partir disso ele consegue assinar a receita dele para enviar para o paciente. Como exemplo aqui, pessoal, eu já tenho um certificado, eu tenho um Bird ID, tá? E o que é interessante aqui, se vocês observarem, o meu token, eu valido o primeiro paciente do dia ou a primeira vez no dia. Por quê? Porque significa que nas próximas 12 horas eu vou validar meu token. Por quê? Porque eu tenho máximo aqui 12 horas. Então, eu assino no primeiro paciente e ele vai validar por 12 horas, tá? Então, esse aqui é um ponto importante. Eu assino a primeira vez e depois ele vai validar. Eu acho que ele não... deu certo, ó. Autenticou, meu token vai expirar daqui 11 horas. Ou seja, tudo que eu realizar dentro aqui da prescrição da MEMED, né, tudo já vai estar assinado. Então, eu já evitei uma etapa para o médico. O médico e o dentista não precisa todo o atendimento realizar assinatura digital. Não, eu faço isso no primeiro paciente do dia. Tá? Isso é um super diferencial, né? Porque você já faz uma vez e já fica por horas, né? Até 12 horas. Você falando para mim, eu vejo gestão do tempo. Porque se soma, né, o tempo de prescrever, se soma o tempo de explicar o medicamento, se soma o tempo do paciente entender o que está escrito, né, e como deveria, enfim. A cada consulta, isso é um tempo, vai somando e vai se tornando em horas, né? Então, eu vejo aí uma dinamização muito grande, né, com a MEMED dentro do controle odonto e do controle médico e também uma clareza, né, que eu acho que é muito importante, porque quando o dentista ou o médico ele dá uma prescrição clara, né, eu acho que o paciente ele se sente até mais seguro, né, foi o que você falou, ele adere mais, né, porque ele consegue perceber cada palavrinha, o que está escrito, como deve ser. Porque o médico, o dentista, ele pode explicar na hora. Mas se, por exemplo, há 7 dias, no terceiro dia você já esqueceu, né? Então, você vai lá consultar a prescrição. E se está todo embaralhado, você fala, nossa, o risco de tomar o medicamento equivocado ou errado, né, é maior, né, Thaís? E se me permitir complementar, Silvia, quando você fala de gestão do tempo, a gente precisa pensar muito na produtividade do profissional de saúde, né? O quanto eu consigo otimizar meu tempo para que eu consiga focar no que realmente importa, que é o paciente, né? Então, ferramentas como seja a nossa parceria aqui, como a MEMED, elas têm muito esse intuito, né? De que eu consiga realmente aproximar o profissional de saúde para uma plataforma fácil de utilizar, nem você falou lá para o paciente, vai ficar muito clara, mas muito objetiva, né, no sentido de que me ajude realmente para que eu consiga aumentar minha produtividade, ou seja, eu não vou estar usando para onerar o meu tempo, ao contrário, eu estou ganhando. Por quê? Porque o paciente também vai ter, né, lá na ponta o seu benefício para que ele volte, né, e fidelize isso com o profissional, com a clínica em si, né, seja ela, né, para médicos ou dentistas. Então, acho que vale reforçar isso, né, o quanto realmente o profissional pode personalizar cada vez mais e o paciente vai ver essa diferença, né, vai ver quanto realmente a instituição, ela é dinâmica, ela é automatizada, né, e ela pensa no paciente. Acho que esse é um ponto importante também, né. É muito importante e é claro, né, esse cuidado aí com o paciente, né, através da prescrição digital. E uma pergunta, quando a gente fala de personalização, o profissional que quiser colocar a logo dele, ele consegue? Consegue. Aqui no menu arquivo, opções de receituário, é possível você colocar o logo, né? Eu tenho aqui um exemplo que eu coloquei a logo da MEMED aqui, bem simples, mas e aí o que é interessante, né? Vocês conseguem personalizar o cabeçalho e o rodapé, né? Determinando aqui algumas informações e colocando a logo, né? No receituário que vai apoiar muito, colocando até talvez o endereço, algumas outras informações que é possível e definir algumas outras configurações. A MEMED, pessoal, ela tem até 4 opções de
templates, ó. Então, se vocês Olha, observarem, eu tenho uma logo num tema, eu tenho outro tema com outra logo, né? E aí eu tenho diferentes, eu tenho até 4 temas, ou seja, ao momento que antes de eu começar a prescrição, é importante só definir o tema que eu quiser, né? Ou sempre ele fica como padrão primeiro, né? Ou eu vou definir qual que eu quero deixar como padrão, mas se eu quiser trocar, eu preciso lembrar de trocar no momento que eu for emitir minha receita, tá? Ah, ok. E aí tem um modelo para receituário simples e especial, né? Eu consigo visualizar ambos, tá? Então é possível visualizar, então é impossível incluir realmente, personalizar de acordo aí com as características aí do template aí que cada profissional de saúde utiliza, né? Muito e aí, bom. Silvia, quando eu tô fazendo a minha prescrição, né? A gente fez a prescrição, a gente assinou digitalmente e agora a gente vai gerar ela, tá? Eu vou gerar essa prescrição para que eu consiga enviar para o paciente. E aqui que é interessante, ó, ela verificou que está assinada a receita, ela vai aparecer o celular do paciente, porque isso já vai vir na integração do controle odonto, controle médico, o que a recepção lá da clínica colocou já vai carregar, então já vai vir informação do paciente, mas nada impede eu confirmar o telefone do paciente, então eu poderia confirmar o telefone dele, tá? E aí eu Porque às vezes pode mudar também, né? Enfim, tá registrado no arquivo, né? Ali na nossa plataforma, um telefone. Mas no decorrer, sei lá, quando ele voltou, ele mudou de telefone por algum motivo. Então eu acho que é interessante essa sempre confirmação. Né? E o que às vezes é interessante? Às vezes a gente pode estar atendendo algum determinado público que às vezes não vai receber, né? É melhor não receber a receita, manda para o acompanhante, para o pai, né? Ou para a pessoa que está acompanhando a consulta, eu posso enviar o SMS, né? Para que realmente não perder, né? E aqui o que é importante, gente, a MEMED, ela envia o SMS gratuitamente para o paciente. A gente não onera a instituição, o médico, a plataforma, o player em si, tá? A gente envia SMS gratuito. Então, eu consigo enviar o SMS para o paciente, mas eu também poderia imprimir minha receita, né? Então, se vocês visualizarem aqui, a MEMED separou as vias, ó. A via de exames, a via de receituário de controle especial e do antibiótico. E até ela está emitindo em 2 vias aqui corretamente. Então, o que é interessante? A MEMED separa as vias e eu posso tanto enviar digitalmente como eu posso imprimir. Se o médico ou o dentista... Isso, Silvia, e aqui é um ponto importante. Se o médico ou o dentista só quer enviar via digital, ele pode vir fichar as opções aqui e ele só vai enviar digitalmente. Mas se mesmo assim ele quiser enviar digital, mas ele também quiser imprimir e entregar para o paciente, ele pode também, ele pode fazer as 2 formas, tá? Aqui eu só vou colocar o meu telefone mesmo como exemplo, para daí mostrar para vocês aqui como como funciona a experiência, tá? Aí eu validei meu celular, ó, o pai validou. Aí eu vou gerar aqui as vias, vou fazer ambos, tá? Já assinei digitalmente, agora eu vou gerar a prescrição para vocês. E eu brinco, tá, pessoal? Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos ver. Quem sabe faz ao vivo. Aí que interessante, como tem várias vias, a gente gerou várias vias, né? Ela tem um tempo de gerar as vias e assinar. Olha aqui, pessoal, ó. Então, ela já apareceu com o template que eu já tenho configurado, apareceu aqui os itens, né? Aqui ele tem que estar assinado digitalmente, tá validado. Aqui aparece a receita de controle especial 2 vias, tá? Dos 2 medicamentos e ali os itens de exame, o pedido de exame, né? Então, ele separou, então ficou tudo centralizado. O paciente eu posso imprimir e cada uma vai estar nas suas respectivas vias, né? Esse é um ponto importante, tá? E o paciente, pessoal, no celular dele, ele recebeu exatamente essa experiência aqui, ó. Então, no celular, o paciente recebe uma experiência digital, tá? O paciente, ele tem a decisão, ele toma a decisão, e isso a gente acaba, acho que é um ponto importante, a gente empodera o paciente no sentido de que ele pode ir na farmácia mais próxima, né, dele, ou ele pode comprar digitalmente e receber em casa, né? Acho que esse é um ponto importante. Ou seja, o paciente tem a tomada de decisão. Aqui eu abri a minha receita que eu recebi, e aqui vocês podem visualizar, ó, aqui tem o medicamento, aonde está mais barato, o medicamento Alegra, onde fica mais barato, eu posso adicionar na minha cesta, eu posso montar uma cesta de compras, isso para mim comprar e receber em casa, ou eu poderia, por exemplo, pessoal, ir na farmácia mais próxima e mostrar meu QR Code. Meu QR Code não, perdão, meu token, o token da receita. Então eu posso ver a receita em si, tá?
Eu posso ver a receita diretamente, ó, aqui os itens da receita, e aí com esse QR Code ou o token da receita eu posso chegar numa farmácia física e poder apresentar para que o farmacêutico possa fazer a dispensação e a baixa da minha receita, tá? E o que é válido? Ou seja, eu consigo, então, comprar fisicamente na farmácia mais próxima da minha casa, eu posso ou comprar digital e receber na minha casa com essa comodidade, mas eu também posso baixar o PDF, se eu quiser imprimir, também eu posso imprimir até eu baixar isso para apresentar para a empresa, se for um atestado, né? Então, eu tenho essas opções. Então, a receita está na mão do paciente, de fácil acesso, ela está assinada digitalmente, ela tem todas as informações, tá? Da receita. E aqui sempre tem um ponto de autenticação, que é os meus 4 últimos dígitos do celular por questões de segurança, ó. Eu consigo ver que a receita está assinada digitalmente do paciente, o médico que gerou está aqui, o CRM dele, ou o CRO está aqui com todas as informações. Não, então, isso é fantástico, Thaís, porque... essa questão de você poder comprar também online, já sair, né, aí as farmácias, enfim, o preço, mais uma vez, é praticidade, né, é comodidade também, né, porque às vezes o paciente está muito debilitado, né, então o ir até a farmácia vai custar um tempo e até mesmo saúde, né? Então ele pode ir diretamente para a casa dele, no conforto da casa dele, receber esse medicamento que é com uma prescrição válida, né? Digital, enfim, é excelente, né? Exato. E acho que é um ponto importante, né? Como você falou, tem a segurança. Quando o medicamento ele é um medicamento controlado, a gente tem a validade do tempo do medicamento. Alguns itens eu posso comprar e retirar na farmácia. Então, por exemplo, eu estou saindo do consultório, mas eu já posso fazer minha compra para retirar na farmácia de forma fácil, né? Ou posso receber em casa, como você falou. Então, assim, é como se e pensar dessa forma, né? Cada vez que o profissional de saúde ele emite uma receita digital, ele empodera o paciente enviando isso digitalmente para ele, né? Que nem você falou, uma receita clara, de fácil, o paciente tem a tomada de decisão também para ele aderir, e novamente te reforça aquele ponto, né? O propósito da MeMed é esse, né? A gente, como plataforma, a gente sempre vai aumentar a adesão ao tratamento. Então, a gente quer que o paciente realmente faça aquela adesão. Não como, às vezes, como já, às vezes até pode ter acontecido com você, Silvia. Comigo já aconteceu. Às vezes a gente recebeu uma receita do médico e a gente às vezes nem comprar todos os medicamentos que estão na receita, né? E esse não é o objetivo, porque se o profissional médico, se o profissional dentista prescreveu, é porque ele quer que a gente use essas medicações, porque é para o nosso benefício. Então, quanto mais a gente facilitar esse acesso, né, seja no âmbito digital, né, seja no âmbito também presencialmente, vai ficar mais fácil para ele, né? Não, com certeza, porque o paciente ele consegue entender, né, o entendimento, né, do uso de cada medicamento, e acontece, as pessoas, acho que por muitas vezes não entender da necessidade real, né, de tomar o medicamento certinho, de comprar todos os medicamentos, né, faz com que ele não complete, né, como deveria ser o tratamento e não tenha a eficácia, né, que deveria ter. Eu achei muito, muito interessante, e para isso precisa ter o aplicativo também o paciente, Thaís? Tá, acho que isso aqui é super válido, né? A gente envia o link digital para o paciente, mas se o paciente quiser, ele pode baixar o aplicativo da MeMed direto, né, no celular dele, seja Android ou seja iOS. Ele pode ter todas as receitas que qualquer profissional de saúde gerar, ele vai ter todas consolidadas no app, tem todo o histórico do paciente, tá? A gente tem esse aplicativo para o paciente, né? E o médico ou o dentista, ele tem esse acesso direto aí via controle médico ou controle odonto da plataforma para ele realizar as prescrições aí, como a gente vem falando, nem reforçando, né? De forma fácil, inteligente e segura. Não, totalmente. E uma pergunta, como paciente, né? Por exemplo, eu baixei o aplicativo, eu tenho um histórico de todas as receitas? Todas as receitas que qualquer dentista ou qualquer médico dentro da jornada, né, gerou para vocês conseguem, como paciente, ter esse histórico consolidado. Isso é super legal. É só buscar lá a MeMed e aí já tem a opção de baixar o app. Eu tenho, né, e acho que é super importante porque a gente não perde, né? Às vezes o SMS pode acontecer de perder, mas a gente tem todo o histórico ali dentro do aplicativo da MeMed. Não, é muito interessante. Aí já tá me surgindo várias dúvidas, porque eu sou o paciente, né?
Vamos lá, espero sanar todas. Não, com certeza. São dúvidas muito primárias, né? Mas eu acho que é interessante porque, como é uma novidade, principalmente na odontologia, e acredito que para muitos pacientes também, né? Porque não é normal, não é que não é normal, mas não é assim tão abrangente o uso, né, da receita digital, né? Espero que isso amplie cada vez mais, né? Por exemplo, na Espanha, o que acontece? A receita ela é digital, mas ela é enviada diretamente para a farmácia. A gente consegue fazer isso atualmente? Não, hoje não. Tá? Hoje a receita ela tá na mão do paciente. E aí o paciente, como a gente falou, ele vai tomar a decisão. Então hoje a gente envia a receita para o paciente diretamente. Ainda a gente não envia direto para a farmácia, tá? Então essa é uma decisão que o paciente vai tomar. Ele vai escolher a melhor drogaria, a drogaria mais perto da casa dele, ou se ele quiser, como a gente falou, né, ter essa comodidade de realmente realizar a compra e receber em casa, ou retirar também na farmácia, isso é uma decisão que ele vai tomar. Tá? Ah, legal. E uma outra questão, se eu faço, por exemplo, a compra, né, dentro ali naquelas farmácias, a nota fiscal dessa compra, ela vem como? Né? Porque isso pode ser declarado imposto de renda, né? Então, muitas vezes as pessoas gostam de saber como isso é guardado. A nota é gerada pela própria farmácia, pela própria rede, né? Que o paciente está escolhendo o tratamento, está buscando comprar medicação e ele entregue junto, né? Eu já fiz compra, né, digital, recebi em casa. Como o iFood, né, muitas vezes envia pra gente, já envia a nota, né? Então, da mesma forma, a farmácia tem as mesmas facilidades, a gente recebe junto aí com o medicamento. Ah, tá. Então ela não vem a nota fiscal automaticamente ali, ou digital, na verdade, né? Ela vem junto com o medicamento na entrega. E Thaís, há alguma diferença entre a Memed para dentista e a Memed para odontologia, né? Porque como são áreas da saúde, né? Com certeza, mas são diferentes atuações. Hoje ela é o mesmo acesso, tá? Hoje a gente liberou o mesmo acesso. Então, o ambiente que o médico tem dentro da Memed, de busca de medicamentos, de posologias, catálogos, tudo isso está disponível ao mesmo tempo para o médico e para o dentista da mesma forma, tá, Silvia? Hoje a gente não tem uma diferenciação, tá? De acordo com o tipo do profissional, tá? E é que nem você comentou, assim, a gente liberou recentemente para dentistas hoje está dentro dos nossos parceiros integrados como vocês, né? Mas talvez em breve aí, em pouco tempo, isso também vai estar disponível lá no memed.com.br. Hoje lá no memed.com.br você pode ter o seu cadastro se você for médico, mas daqui a um tempinho o dentista também pode. Porque às vezes, né, Silvia, a gente também tem o memed.com.br para que se ele quiser fazer uma receita particular, né, fora, tá, para um parente, alguma coisa, ele também tem esse acesso externo, mas o que é mais importante, acho que vale muito ressaltar, e o que é essencial, é que vocês como profissionais de saúde, emitam sempre a receita dentro do prontuário que vocês utilizem, porque aí você está aumentando tanto o histórico, né, seja de você manter tudo centralizado a informação, isso é bom para você como é bom para o paciente no final também. Ah, isso é muito legal. Uma vez aqui atrás, a gente tem um grupo de clientes, né, aqui do aplicativo, e o Dr. Pedro, ele havia perguntado aqui pra gente, né, não sei se na época... Bom, a doutora Luísa, ela esclareceu, mas eu acho que pode ser uma pergunta de outras pessoas, por isso eu torno a pública aqui na live, né? Ele havia perguntado qual a especialidade escolher, como eles escolhem a especialidade dentro da Memed. E hoje, também, para ele, eu acho que só aparecia na época a opção de CRM, não CRO, né? Porque a sigla é diferente. Isso, é recente. Então, vocês estão fazendo recentemente agora a implantação do CRO. Então, ou seja, lá no PDF que vai aparecer pro paciente, na receita digital, vai estar como CRO. Antes, só tinha a opção CRM mesmo, tá? E aí, dentro da área médica, a especialidade você escolhe quando você se cadastra ou quando o aplicativo, né, te manda o cadastro do profissional para a gente via API, tá? Via integração, tá? E aí, para dentistas, por enquanto, ainda a gente não tem escolha de especialidade, ainda está aparecendo dentista geral,
tá? Mas talvez em algum momento a gente vai ampliar também isso, né? Então, como é super novo para dentistas, mas a gente já tem vários dentistas utilizando, a gente, obviamente, é algo que a gente enriqueceu muito para médico e também a gente vai enriquecer cada vez mais para os dentistas. Com certeza vai aprimorando, né? Isso, acho que vocês estão aí no momento piloto, né? De estar ali colocando para os dentistas usarem, escutar, né, o que eles têm a dizer, né, sobre essa tecnologia. E com certeza, você que é dentista, mais para frente a Memed vai estar colocando a especialidade, né? Como ela faz já com os médicos, não é? Perfeito, exatamente. Interessante. E, bom, outra questão que eu tinha, Thaís, me desculpa. Eu tô um pouco com a garganta um pouco ruim. Bom. Silvia, procura o médico e pede a receita da Memed. Com certeza. Eu só vou em consultório agora usar a Memed, porque eu quero ter essa experiência também da prescrição digital, né? Também quero fazer minha compra na farmácia online, porque realmente é muita comodidade, né, Thaís? E, por exemplo... Eu brinco assim, Silvia, acho que eu mais brinquei assim no sentido também de que, né, o paciente que ele começa a receber digital, ele começa a exigir do profissional de saúde também, que ele vai cada vez que seja mais digital, né? Então, aquilo que a gente comenta, né? Os profissionais de saúde da controle médico e da controle odonto, se eles utilizarem todos os recursos que vocês oferecem, incluindo a prescrição digital, isso a gente sempre fala que é uma vantagem, né? É uma vantagem porque o paciente sabe quem é o profissional mais digital que está pensando também em soluções para o paciente, né? Não, exatamente, é solução, é tempo, né? É modernidade, né? Você está agregando valor aí na sua consulta, né? Então você fala, olha, eu tô dentro de uma clínica ou um consultório no tempo de agora, né? Em 2023 e não no tempo lá atrás, né? Então assim, se a gente tem tecnologia, né? Tecnologia com segurança, né? Vale ressaltar novamente, tecnologia com clareza, enfim, é importante usar porque isso é o que o nosso CEO no início do dia de hoje, né, da live da EG, falou gestão do tempo. A gente sabe que a vida é muito corrida, né, Thaís? Tanto para pacientes como para médico, por exemplo, você trabalha o dia inteiro, aí você tem os seus filhos em casa, você ainda precisa passar na farmácia, às vezes tem aquela fila para você comprar, porque farmácia normalmente tem fila, ficar esperando, ele encontrar um medicamento, ele entender a letra do médico, nossa, já passou 1 hora aí. E, né, você ali mesmo, no caminho da farmácia, já pode fazer a solicitação do medicamento, pagar e somente retirar ou ir diretamente para sua casa, né, tá no conforto e cuidando dos seus filhos e receber o medicamento ali. Ou seja, eu vejo 100% assim, um cuidado, né, tempo, enfim, tudo que realmente beneficia, né, tanto a parte do paciente como também do médico ou do dentista, né? Perfeito. Não, isso aí. E deixa eu só fazer uma última pergunta, Thaís. Em questão das atualizações, né, que eu acho que é uma pergunta que pode ser recorrente, né, dos medicamentos. Se eu não encontro o medicamento que eu gostaria, como é que se faz? Primeiro, né, o nosso catálogo ele é atualizado diariamente por aquele time que eu comentei de inteligências clínicas. Então a gente consegue, até como eu coloquei, às vezes informar descontinuados, lançamentos, né, de apresentações que a própria indústria tem. A gente tem um contato muito próximo. E aí o que vale também comentar para vocês? Se às vezes vocês não acharem algum princípio ativo, algum medicamento, é difícil. Mas se vocês não acharem, nós temos nosso time de suporte, a gente consegue incluir em pouco tempo o time de inteligências clínicas, que a gente pode incluir esse medicamento estruturado, mas se mesmo assim ainda não ter, a gente tem a opção de você poder buscar o medicamento, de você poder colocar o medicamento em texto livre. Mas isso é muito difícil, tá? Como a gente falou hoje a Memed, ela é o catálogo mais completo, tá, de itens de medicamentos para prescrição, tá, e de exames também. Então hoje a gente é o mais completo mesmo, tá? Então acho que essa etapa aí a gente vai apoiar muito os profissionais de saúde. Mas se sentir que não tem, né, a gente tem um time de suporte. Depois eu vou passar o link para você pode disponibilizar para os profissionais de saúde, tanto eles como profissionais, mas tanto eles talvez como pacientes também, porque todos nós somos pacientes, em algum momento a gente é paciente. Eu vou passar os nossos canais que tá ali, tem várias opções para vocês entrarem em contato com os nossos times, tá? Especializados. Interessante. O suporte, o horário dele é
horário comercial, é 24 horas? Como não, que... a gente tem atendimento, se não me engano, das 8 às 8, de segunda a segunda, se não me engano, tá? Mas aí a gente tem, né, todos os times aí, a gente responde de forma bem rápida e para ajudar. Eu tô até te mandando ali no chat, não sei se depois você quiser compartilhar. Esse primeiro que eu enviei é do médico e esse aqui é do atendimento ao paciente também, porque quando o paciente recebe a receita, às vezes ele pode ter dúvidas, então a gente também está à disposição para ajudar, né? Até questões de como você fez uma pergunta mais cedo sobre políticas, né, termos de privacidade, a gente tem tudo isso, né? Em ambos os acessos aí que eu te enviei para que seja o mais claro possível, né, para quem usa a plataforma, integrada aí, né, ao aplicativo NET. Ou seja, pessoal, é só benefício. Né? É benefício de tempo, é benefício de agilidade, é benefício de você encontrar todos os medicamentos ali, como a Thaís falou, é atualizado diariamente, ou seja, é a plataforma mais completa do mercado aí para prescrição, tanto na odontologia como na médica, né? Então, não tem o porquê e o melhor, né? Tudo dentro do controle odonto e do controle médico, ou seja, é só benefício atrás de benefício, né, Thaís? Excelente, isso mesmo, senhor.